Bem-vindos ao treinamento de procedimentos e qualidade no atendimento. Nosso objetivo hoje é garantir que todos nós estejamos alinhados em relação às melhores práticas, assegurando um atendimento de excelência para os pacientes. Vamos explorar como cada etapa dos nossos processos pode impactar positivamente a experiência do cliente e a segurança do paciente. Nosso atendimento começa na recepção, onde o cliente deve ser recebido de forma cordial e profissional. A recepção é o primeiro contato do cliente com o laboratório. Sempre cumprimente com bom dia ou boa tarde. Isso mostra respeito e cria uma boa impressão. Se estiver atendendo outro cliente, reconheça a chegada de quem está esperando com uma saudação. Isso faz com que eles se sintam vistos e respeitados. Explique o fluxo de atendimento ao paciente, como pegar uma senha ou aguardar em um local indicado. É nossa responsabilidade assegurar que os pacientes prioritários sejam atendidos com a máxima agilidade e respeito. Além disso, é fundamental usar o bom senso para definir a ordem de atendimento, mesmo entre os prioritários. Por exemplo, em situações em que um paciente com mais de 80 anos ou em estado de saúde imunodebilitado estiver presente, é importante comunicar com clareza e empatia aos demais pacientes sobre a necessidade de dar prioridade a essa pessoa. Dessa forma, garantimos um atendimento humanizado e justo para todos. Atualmente, o número de celulares supera o de pessoas no mundo, o que mostra como esses dispositivos se tornaram indispensáveis no dia a dia. Com o fácil acesso à informação e interação, os celulares são muitas vezes a principal porta de entrada para novos clientes. Por isso, investir em uma comunicação clara, eficiente e personalizada pode ser o grande diferencial para atrair, engajar e fidelizar essas pessoas. Seja paciente, ouça com atenção e anote os detalhes da conversa para não esquecer. Oriente de forma clara sobre exames, preparos, convênios e prazos. Use linguagem acessível para evitar confusão. Se houver dúvidas mais técnicas, explique que irá encaminhar para um profissional qualificado e retorne ao cliente com a resposta. No caso de ligações, use a saudação padrão, laboratório análises, seu nome, bom dia. Isso ajuda o cliente a saber que está falando com a pessoa certa. No WhatsApp, sempre inicie a conversa se apresentando, informando o nome do atendente e utilize os atalhos com as mensagens padronizadas. Aqui temos alguns exemplos. A maneira como nos comportamos no atendimento faz toda a diferença. Por isso, precisamos demonstrar profissionalismo e empatia. Inicie a conversa com uma atitude amigável e prestativa, sempre sorria e trate cada cliente como único. Ouça com paciência, mesmo que o cliente esteja sendo rude, respire fundo e mantenha calma. Utilize uma linguagem de fácil entendimento. Não fale muito alto e nem muito baixo, converse com o paciente em um tom moderado. Evite bocejar, tossir ou emitir sons que possam ser interpretados como sinal de desrespeito, cansaço ou falta de atenção. Se você não tiver resposta para a questão, procure a solução e dê um retorno à pessoa atendida. Nunca a deixe sem resposta. Se o atendimento for via telefone ou WhatsApp e ninguém puder tirar a dúvida naquele momento, anote os dados e informe que um responsável entrará em contato. Evite interrupções durante o atendimento. O cliente merece sua total atenção. Trate a todos com igualdade e cordialidade, sem discriminação. Respeite a privacidade. Nunca fale alto sobre exames ou informações pessoais. Lembre-se de perguntar se o paciente prefere falar sobre seu estado de saúde com você ou na sala de coleta, que é mais privativo. No nosso laboratório, seguimos a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, para garantir a segurança e a privacidade de suas informações e dos pacientes. Nossa política de privacidade detalha como tratamos os dados pessoais durante a prestação de serviços. Coletamos informações como nome, data de nascimento, endereço, contato, documentos e dados de saúde, estritamente necessários para oferecer nossos serviços de qualidade. Os dados são essenciais para exames, relatórios e contato. Essas informações são sempre tratadas com segurança e discrição. O atendimento será realizado somente mediante a apresentação de um documento pessoal com foto, que pode ser físico ou eletrônico. Caso seja uma fotografia do documento, ela deve estar nítida e permitir a identificação clara do paciente pela imagem. Caso o paciente não tiver o documento com foto, pode-se realizar o cadastro mediante a apresentação do CPF, porém essa regra não se aplica aos exames beta-HCG, DNA ou toxicológicos, pois para a realização desses exames é obrigatório a apresentação do documento com foto. No momento do cadastro, deve-se questionar o paciente sobre a forma de retirada dos laudos, se ele os buscará pessoalmente ou autorizará terceiros. Caso opte por buscar pessoalmente e não autorizar outras pessoas, a recepcionista deve informar claramente que, nessa situação, o laudo não será entregue a nenhuma outra pessoa. Se o paciente preferir autorizar terceiros,
Ele poderá indicar nomes específicos ou permitir que qualquer pessoa com seu documento pessoal retire o laudo. Nesses casos, a recepção deve orientá-lo sobre a necessidade de enviar o seu documento pessoal, juntamente com o protocolo, à pessoa autorizada. Sem esses documentos, a entrega não será realizada, mesmo que previamente autorizada. Por fim, o terceiro autorizado deve assinar a FR 61, que está disponível no sistema do WorkLab no seguinte caminho: entrar na ficha do paciente, depois ir em impressões e escolher a opção Outras impressões. É importante, alterações cadastrais, como inclusão de número de contato, e-mail, autorização para retirada de laudos, entre outros, só poderão ser realizadas pelo próprio paciente de forma presencial em uma de nossas recepções. Qualquer exceção a essa regra deve ser previamente comunicada e aprovada pela diretoria. De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, não podemos enviar resultados de exames laboratoriais por WhatsApp ou e-mail. Para acessar os resultados, existem duas opções: pessoalmente no laboratório, com o documento de identificação com foto do paciente e o protocolo de atendimento; online através do nosso site, utilizando o QR Code localizado no canto superior direito do protocolo para acessar os resultados. A análise crítica do atendimento consiste na conferência do cadastro de todos os pacientes. Isso garante que os dados estejam corretos e que o serviço prestado atenda às expectativas do cliente. A análise crítica é realizada prioritariamente em 3 momentos. Realizada pela atendente, antes de finalizar o atendimento, deve-se fazer a conferência dos dados do cliente, convênio e exames lançados no sistema. Realizado pelo coletador, que após chamar o paciente pelo nome completo, confere os dados do cliente, etiquetas e exames, lembrando de mostrar todos os materiais etiquetados ao paciente. Realizado pelo faturamento, antes de enviar as guias para o convênio, deve-se fazer a conferência dos dados do cliente, convênio e exames lançados no sistema. Além disso, é essencial que a conferência de todas essas informações seja realizada no final da rotina, antes que o malote, com todas as amostras, seja encaminhado para o setor de triagem. Se, após o início do serviço, for necessário incluir algum exame identificado durante a conferência, solicitado pelo cliente ou médico, a atendente deverá seguir os seguintes passos: consultar a área técnica para verificar a viabilidade da amostra coletada. Caso necessário, solicitar um novo pedido ao médico ou, no caso de pacientes particulares, realizar os ajustes financeiros pertinentes. Todos os esforços devem ser feitos para evitar a necessidade de recoleta. Entretanto, a qualidade técnica dos exames não pode ser comprometida. Se a amostra for considerada inadequada, o cliente deve ser contatado imediatamente, informando a necessidade de uma nova coleta e explicando a justificativa de forma clara e objetiva. Um novo cadastro de atendimento deve ser gerado, com novos prazos, se aplicável, e a informação deve ser devidamente encaminhada ou comunicada ao cliente. Agora, vamos abordar um tema muito importante para a qualidade do nosso atendimento: os casos especiais no processo de coleta de exames. No dia a dia, encontramos situações em que os pacientes não seguem corretamente as orientações prévias, como jejum inadequado, falta de repouso para exames específicos ou uso de medicamentos que podem interferir nos resultados. Além disso, temos casos em que pacientes menores de idade precisam de autorização para a coleta. O nosso papel vai além de simplesmente realizar a coleta. Devemos garantir que o paciente esteja bem informado e ciente de como suas escolhas podem impactar os resultados. É aqui que entra a nossa comunicação, empatia e a documentação correta por meio dos formulários de consentimento. Primeiramente, é fundamental entendermos que, de acordo com a legislação vigente, menores de idade não podem realizar exames laboratoriais sem o acompanhamento de um responsável legal. Isso não é uma escolha da nossa empresa, mas sim uma exigência legal que visa garantir o direito de proteção e o bem-estar da criança ou adolescente. Mas porque a presença do responsável é essencial. A presença do responsável legal assegura que a decisão sobre o exame e o procedimento a ser realizado seja tomada com o consentimento informado de quem tem autoridade legal sobre a criança. Além disso, o responsável é quem deve acompanhar todo o processo, garantindo que qualquer dúvida ou preocupação possa ser esclarecida no momento da coleta. E o que acontece se o responsável não estiver presente? Sem o responsável, não podemos proceder com a coleta dos exames. Isso é algo que devemos respeitar rigorosamente, pois a legislação determina que não podemos realizar exames em menores sem essa autorização formal. Portanto, é imprescindível que, caso o menor venha ao laboratório para fazer a coleta, ele esteja acompanhado de um responsável legal. Atenção, entenda-se que o cônjuge do paciente menor não é legalmente entendido como seu representante legal, ou seja, em nenhuma circunstância poderá o menor estar representado por namorado, marido ou companheiro. Tios, primos e amigos, entre outros, também não são representantes legais,
a menos que detenham a guarda ou uma procuração. Agora vamos falar sobre a importância de garantir que nossos pacientes sigam as orientações de coleta. Essas orientações são essenciais para obter resultados confiáveis. Por exemplo, se um paciente não realiza o jejum corretamente, os níveis de glicose podem ser alterados, prejudicando a interpretação médica. É nossa responsabilidade explicar isso de forma clara e profissional. Quando o paciente não segue uma orientação importante, precisamos orientá-lo sobre os riscos para os resultados. Caso ele ainda deseje realizar o exame, solicitamos que assine o termo de consentimento FR52, que documenta sua ciência sobre as possíveis interferências. Esse documento também pode ser encontrado na aba Outras impressões no sistema do Vorklab. Se identificarmos que a orientação não foi seguida, falamos com o paciente assim: Senhor, percebemos que a seguinte orientação não foi seguida. Isso pode interferir nos resultados do exame. Mesmo assim, se for do seu desejo, podemos realizar a coleta, mas é importante que o senhor assine este termo, declarando estar ciente das possíveis alterações. Sempre mantenha um tom educado e aberto para responder dúvidas do paciente. Na hora de preencher o termo, observem os seguintes campos. Em orientações não seguidas, descrevam com clareza, como por exemplo, falta de jejum de 8 horas. Em exames relacionados, listem os exames afetados, como glicemia em jejum. Isso ajuda a deixar tudo documentado de forma profissional. Depois que o paciente assinar o termo, agradeçam pela compreensão e reforcem que estamos aqui para garantir um atendimento de qualidade. Essa etapa é importante tanto para o paciente quanto para o laboratório, pois mostra o cuidado que temos com a entrega de resultados confiáveis. Outro ponto essencial no atendimento é a transparência sobre nossos termos de serviço e política de privacidade. Muitas vezes, os pacientes não sabem quais são seus direitos e deveres ao utilizar nossos serviços. Explicarei o que é esse documento, por que é importante e como garante segurança tanto para o laboratório quanto para o paciente. Esse documento explica como usamos os dados dos pacientes e como garantimos a privacidade dele ao utilizar nossos serviços. Ele está disponível para leitura através de um QR Code nos protocolos de atendimento e nas recepções do laboratório. Informe ao paciente que ele pode acessar os termos facilmente. Se ele demonstrar interesse, auxilie na leitura do QR Code ou forneça uma versão impressa. Ao atender um paciente presencialmente, devemos informá-lo de que nossa política de privacidade está disponível para leitura. Mesmo que o paciente não leia o documento, ao utilizar nossos serviços, ele automaticamente concorda com os termos. Toda recepcionista deve avisar o paciente sobre a disponibilidade dos termos. Se o paciente perguntar o que é esse documento, explique de forma simples. É um documento que explica como usamos os seus dados e garante que sua privacidade será respeitada. Mesmo que você não leia, ao utilizar nossos serviços, você concorda com esses termos. No atendimento pelo WhatsApp, antes de iniciar qualquer conversa que envolva informações do paciente, devemos enviar o link dos termos de serviço e política de privacidade. Para continuar o atendimento, o paciente precisa responder confirmando que aceita os termos. Antes de qualquer atendimento, a primeira mensagem enviada pelo WhatsApp deve conter o link dos termos. Nenhuma informação pessoal pode ser solicitada antes da aceitação dos termos. Se o paciente não aceitar os termos ou não responder, mas pedir informações que não envolvam dados pessoais, como orçamento, horário de funcionamento ou endereço, podemos responder sem exigir a aceitação dos termos. Mas se ele pedir algo que exija coleta de dados, devemos interromper e solicitar a aceitação dos termos antes de continuar. Frase recomendada para esse caso. Para continuar com esse atendimento, precisamos garantir a segurança dos seus dados. Por isso, pedimos que leia e aceite nossos termos de serviço antes de prosseguir. Esse procedimento protege tanto o laboratório quanto o paciente. É essencial que sigamos essas diretrizes à risca para garantir um atendimento seguro e em conformidade com a lei. Se alguém tiver dúvidas ou encontrar dificuldades no dia a dia, procure a diretoria para esclarecimentos. Todos os colaboradores têm um papel importante na melhoria do ambiente de trabalho. Se você identificar algo que pode ser feito de forma mais eficiente ou detectar um problema antes que ele aconteça, registre no formulário FR37, disponível em todos os setores, e-mail do laboratório ou via WhatsApp. As sugestões podem vir de situações observadas no dia a dia, de feedbacks dos clientes ou de auditorias.
O importante é agir preventivamente para evitar falhas. As ideias de vocês fazem a diferença. Quando vocês propõem uma ação ou sugerem uma melhoria, a gerência avalia a viabilidade e dá um retorno. Se a ideia for implementada, todos são beneficiados. Se não for possível implementar, explicamos os motivos. Esse processo de troca é essencial para criarmos um ambiente mais produtivo e colaborativo. Para garantir a aplicação eficaz dos protocolos de segurança no atendimento aos pacientes, é essencial que todos os colaboradores complementem este treinamento assistindo ao vídeo sobre o protocolo de segurança do paciente, disponível em nosso canal no YouTube. Essa iniciativa tem como objetivo relembrar os procedimentos essenciais, reforçar a importância do cumprimento correto das diretrizes e incentivar a prática contínua dos protocolos de segurança. A adoção dessas medidas é fundamental para minimizar riscos, assegurar a qualidade no atendimento e fortalecer a cultura de segurança em nossa instituição. Contamos com o comprometimento de todos para a efetiva adesão a essa recomendação, garantindo um ambiente cada vez mais seguro para nossos pacientes e equipe. Gostaria de agradecer a todos pela participação e dedicação neste treinamento. Lembrem-se de aplicar o que aprendemos aqui no dia a dia, pois isso faz toda a diferença para o paciente e para o laboratório como um todo. Estão abertos a feedback sobre o treinamento e sugestões para melhorar ainda mais nossos processos. Obrigado.